e, em particular, àqueles que estão devidamente matriculados na disciplina de elaboração e avaliação de projetos. É um grande prazer estar novamente aqui, diretamente de Ponta Grossa, para uma conversa amistosa com os cursistas. E eu tenho enorme prazer porque é uma aproximação que se faz de pessoas em diversos locais do Estado e que buscam o conhecimento através da tecnologia do ensino à distância. Planejamento é um processo dinâmico que se faz por aproximações sucessivas, portanto, ele não é estático, ele pode ser mudado e pode ser ajustado a qualquer momento. E o planejamento se faz para modificar o futuro. Todos nós, de alguma forma, somos planejadores. Imaginem vocês que, ao acordar pela manhã e ter que se dirigir ao trabalho, vocês, mesmo não escrevendo, não tornando formal o plano, vocês estabelecem os caminhos que vão percorrer durante cada dia. Então, vocês são planejadores. A formalização do plano permite que nós possamos, a qualquer momento, fazer as correções necessárias e ajustá-lo, em decorrência de imprevistos que podem surgir, e que não puderam ser naturalmente imaginados quando da elaboração do plano inicial. Você planeja ir por uma determinada rua, de repente tem um acidente. Você tem que desviar a sua rota. Tem que achar um caminho alternativo para chegar ao objetivo previamente estabelecido. E dentro desta lógica do planejamento, nós podemos estabelecer níveis e fases de planejamento. Por isso mesmo, eu montei aqui 9 telas para a nossa conversa dessa noite. A primeira delas, exatamente, visa demonstrar os níveis e as fases do planejamento, para que possamos enxergar o projeto dentro desta metodologia. Então, vamos imaginar que nós estamos vivendo numa economia, que hoje apresenta alguns altos e baixos, Nós estamos passando aí de uma crise econômica que já se estende por algum período bastante longo, mas sempre existem programas do governo que a gente coloca na fase superior. Se vocês olharem o cursor aqui onde eu estou passando, no que a gente chama de programação global do país. Esta é a macrofase. A macrofase. Então, em termos de fase, são os grandes programas nacionais estabelecidos pelo governo. Dentro do que a gente chama de critério geográfico, porque ele está alocado nas diversas regiões do país, nós temos o chamado planejamento nacional. Com todas tem o planejamento para a agricultura, tem o planejamento para os transportes, tem o planejamento para a energia, para as telecomunicações, enfim, para toda a atividade econômica e produtiva do país. Planejamento da educação, do saneamento, da mobilidade urbana, enfim, dentro daquilo que a gente chama de macrofase. Logo abaixo, nós vamos encontrar no critério agregativo a programação setorial, a programação para os diversos setores da economia. E à direita, o planejamento regional. Quer dizer, ambos se comunicando diretamente, porque estão no mesmo nível, naquilo que a gente chama de fase intermediária do planejamento. Por isso mesmo, na programação setorial, descendo um pouco, nós vamos encontrar os complexos técnicos e, à direita, os complexos regionais.
Vejam que eu tenho setas indicativas apontando a sequência do plano, né, de tal forma que elas também apontam para os projetos. O que nós vemos nessa figura? Que, partindo de baixo para cima, nós temos maior âmbito de ação. Seguindo a nossa bolinha aqui, né, o projeto é rico em detalhes. Né? O projeto, que é o nosso objetivo da disciplina, ele é rico em detalhes. E é a microfase. Né? Em termos de economia, nós temos a macroeconomia e temos a microeconomia. Os projetos são estudos microeconômicos, porque eles têm maior nível de detalhes. E vejam que eu tenho aqui uma seta indicativa apontando para baixo, que quanto mais para baixo, maior é o grau de detalhe. Nós estamos utilizando, neste nosso curso, o fascículo elaborado pela professora Sandra Inês Baraglio Granja, que vocês têm disponível no material didático disponibilizado no sistema Moodle, né? E esta figura consta lá na primeira parte da apresentação da disciplina. Essa figura que hoje está sendo apresentada aqui para vocês, mostrando. Então, o que eu quero dizer? Nós temos níveis de planejamento e temos fases de planejamento. Temos a macrofase, a fase intermediária e a microfase. E os projetos, que é o objeto do nosso estudo, que caracterizam-se por ter maior grau de detalhe, estão enquadrados na microfase. Muito bem. Além do planejamento tradicional, nós temos o chamado planejamento estratégico. Para conhecimento de vocês, o planejamento estratégico é atribuído ao seu desenvolvimento principalmente às Forças Armadas, que nas suas ações de guerra, de segurança, tinham que montar as suas estratégias e as suas táticas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas existe um livro chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E esse livro é bastante interessante, inclusive recomendo que vocês façam a leitura, é um livro bem agradável de ser lido, e na entrada de cada capítulo, ele tem uma frase de impacto sobre o planejamento estratégico. Por exemplo, há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber nada. Uma outra, na guerra, preze pela vitória rápida e evite as operações prolongadas. E vai por aí adiante com uma série de frases de efeito à entrada de cada capítulo que nos coloca na condição de reflexão. Eu costumo dizer que a estratégia é uma operação de longo prazo e a tática é de curto prazo. Imaginem num jogo de futebol, um técnico, né? Durante a partida, ele faz o estudo tático, né? E como o seu time vai se postar em relação ao outro time. Ele procura avaliar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos para enfrentar o adversário. Né? E isso é o que a gente chama de ambiente interno. Eu tenho uma massa de jogadores e eu estabeleço uma tática para aquele momento, para aquela situação, para aquela determinada partida de futebol. E o ambiente externo, no planejamento estratégico, eu vejo os riscos e as oportunidades. Então, cada partida desenvolvida num campeonato, eu tenho táticas. Agora, eu posso montar uma estratégia para todo o campeonato. O campeonato vai se desenvolver em 20 partidas, 10 no primeiro turno, 10 no segundo turno. Para cada partida individualmente, eu tenho uma tática, dependendo das oportunidades, dos riscos que eu vou enfrentar, dos pontos fortes e dos pontos fracos que eu possuo com a minha equipe. Né? O comportamento da minha equipe jogando fora da minha sede
sem torcida é um. O comportamento da minha equipe jogando na própria sede será outro. Então, eu tenho, dentro do planejamento estratégico, que estabelecer caminhos. Aqui vocês estão vendo uma pessoa perguntando para o gato: pode dizer-me que caminho devo tomar? Aí o gato responde: isto depende do lugar para onde você quer ir. Respondeu com muito propósito o gato. Aí o cidadão responde: não tenho destino certo. Neste caso, responde o gato, qualquer caminho serve. Se nós, como cidadãos, não temos um objetivo a atingir, qualquer resultado nos atende, né? Mesmo ruim. Essa menção é tirada do livro Alice no País das Maravilhas e nos faz refletir sobre a necessidade que temos de ter estratégias para a nossa vida. Muito bem. Alguns conceitos de planejamento estratégico. O planejamento estratégico é um modelo de decisão unificado e integrador que, primeiro, determina e revela o propósito organizacional em termos de valores, missão, objetivos, estratégias, metas e ações, com foco em priorizar a alocação de recursos. Todos nós sabemos que os recursos são escassos. A própria definição de economia, né, diz assim: o que é economia? É a ciência que estuda as transformações que podem ocorrer na atividade produtiva, né, mas a economia é o princípio da escassez. Nós podemos ter abundância de recursos. Nós podemos ter, por exemplo, no Brasil, uma abundância de mão de obra. Mas qual é a qualificação desta mão de obra? A mão de obra qualificada para atender às necessidades da atividade produtiva, na educação, na segurança, enfim, no saneamento, em tudo que o governo precisa realizar, tanto o governo como agente diretamente ou como as unidades produtivas, o setor empresarial. Nós temos escassez de mão de obra, nós temos escassez muitas vezes de determinadas matérias-primas, nós precisamos importar. Nós não conseguimos produzir na nossa economia tudo o que necessitamos. Então, a alocação de recursos deve ser feita naquilo que cause maior rendimento, maior impacto. Então, o planejamento também delimita os domínios de atuação das instituições, né? Se você sabe exatamente o que você quer atingir e como você vai atingir, você tem que ter consciência dos seus limites, das suas ações que não podem ser atendidas imediatamente, tanto pela escassez de recursos, né, como pela oportunidade, muitas vezes não é adequada. O planejamento estratégico descreve as condições internas de resposta ao ambiente externo e a forma de modificá-las, com vistas ao fortalecimento da instituição. Nós vamos ver em uma próxima figura que no planejamento estratégico nós temos que ter atenção para dois ambientes, basicamente: o interno e o externo. No ambiente interno, eu tenho que avaliar todos os meus pontos fortes e também os meus pontos fracos, tentando eliminar o quanto possível os pontos fracos. E no ambiente externo, nós vamos avaliar os riscos e as oportunidades, né? Por que deixar de fazer alguma coisa agora, priorizando outra? Exatamente porque os riscos podem ser grandes e a oportunidade não é aquela, o momento não é aquele. O planejamento estratégico também engaja todos os níveis da instituição para a consecução
de fins maiores. Eu estou passando essas conceituações para vocês. Certamente alguns de vocês já as conhecem, porque talvez já tenham feito estudos nessa área, mas é muito comum as pessoas não se preocuparem em conhecer realmente quem somos, o que podemos fazer e o que pretendemos atingir. A quem pretendemos atingir? Nós estamos tratando aqui neste curso de gestão pública. Eu tenho, como cidadão, um pensamento bastante cético com respeito a recursos para a saúde. A gente sempre ouve, vê na TV, né, ações desenvolvidas pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal, pelos governos, né, com respeito à saúde. E sempre existe uma queixa, falta de recursos. Eu não quero dizer que, porque são compulsórios os recursos da saúde e da educação, né, os governos são obrigados a aplicar determinados percentuais dos seus orçamentos nos investimentos em saúde e em educação. Eu sempre costumo dizer que não é a falta de recursos que é o grande problema da saúde e da educação. O grande problema da saúde e da educação é a gestão adequada dos recursos. Certamente vocês devem ter exemplos nas suas cidades de recursos mal aplicados, de obras inacabadas, de projetos que foram mal localizados. Apesar da boa intenção de alguns governantes, muitas vezes as escolhas não foram as melhores para aquele determinado momento. E aí vem a queixa, falta de recursos. Ainda essa semana eu via na televisão uma notícia, num determinado município aqui do Paraná, a construção de uma unidade básica de saúde. E a obra está tipo 60%, 70% concluída e foi parada. Está lá sujeita a ser depredrada por meliantes, que ser roubadas as coisas que lá estão, né, porque foi pessimamente localizada. Quer dizer, colocaram uma unidade básica de saúde ao lado de uma linha férrea e de uma rodovia, né, que para se ter acesso a esse local, né, tem que transpor a linha férrea. Mostraram, inclusive, diversos acidentes já ocorrendo naquela região, e o atual prefeito desta cidade suspendeu a execução da obra, até porque não houve um planejamento adequado em termos de localização daquele serviço básico de saúde. E seria a primeira unidade básica de saúde do município. Então vejam vocês que os recursos foram mal empregados. Em termos de localização, talvez não se fez o estudo adequadamente, pensando nas pessoas que vão utilizar e nas pessoas que vão lá trabalhar. Vão todos os dias correr riscos de transpor a linha férrea, de ver o barulho do trem, de ter acidentes, como já foram mostrados diversos acidentes naquela região, inclusive um caminhão caindo, quase atingindo a unidade, né? E então faltou gestão de alguém nessa definição. Muito bem. Vamos continuar, então, falando agora dos ambientes em que nós estamos inseridos. Cada um no seu município pode ter essa situação que está descrita nessa tela que vocês estão vendo, né? É uma figura mostrando o macroambiente, né? Esse macroambiente, nós vamos ter discussões, levantamentos, informações sobre a economia regional, né? Comportamento da economia regional. Nós vamos ter informações sobre a demografia. Se nós pensarmos no Brasil, né? O Brasil está hoje com um nível de desemprego muito próximo de 12%. Temos aí cerca de 12
milhões de desempregados. É preciso criar empregos, né? Tanto para esses que estão desempregados, para a população que está chegando. Aqui no Brasil, nós temos uma taxa média de crescimento demográfico em torno de 1,4% ao ano. Imagine, uma população de 205 milhões de habitantes, crescendo 1,4% ao ano, 1% já daria 2 milhões de habitantes a mais por ano. Né? Nasce e não vai trabalhar lá a partir do 16º, 17º, 18º ano. Mas e aqueles que estão atingindo essa idade? Então é preciso gerar emprego. Então, esse macroambiente, nós temos questões da economia, da demografia, da política econômica do governo, né? Uma política econômica, como estamos assistindo agora, de controle da taxa de juros básica da economia, que está em 6,5%, tentando fazer com que isso estimule o consumo e a produção, para que isso possa gerar emprego. Então, esse macroambiente estuda todo o comportamento de política econômica do governo, que não se restringe somente a juros, mas de controle da inflação, né, de geração de emprego, de geração de renda, para que, através do crescimento da receita tributária, o governo possa cumprir com seus objetivos e metas de desenvolvimento. Nós temos também, dentro do macroambiente, não podemos esquecer das questões da natureza, das questões ambientais, e tudo isso deve ser pensado no microambiente, né? Estou falando primeiro em termos de macroambiente, mas certamente no projeto, como eu já disse lá no início, de natureza microeconômica. Nós temos que ter, ainda mais nos dias de hoje, que os organismos que fiscalizam o meio ambiente estão muito mais ativos e muito mais aparelhados para estabelecer algum tipo de controle, evitando tudo aquilo de errado que possa ter acontecido no passado. Nós temos que também olhar no microambiente, no macroambiente, a questão da tecnologia. Uma das grandes deficiências que o nosso país tem é de não termos, para muitos setores da atividade econômica e produtiva, tecnologia nativa, tecnologia nacional. Nós temos que importar tecnologia, pagar pelo uso desta tecnologia, pagar royalties a empresas que produziram a tecnologia no exterior. Nós temos as questões culturais, que podem afetar certamente este macroambiente, e também as questões de natureza política. Tudo isso constitui o ambiente geral, ou o macroambiente, ou o ambiente externo, que norteia a atividade econômica do país. Cada município, dos 5.600 municípios que o Brasil tem aproximadamente, tem que estar conectado nesse macroambiente, no ambiente externo, para saber onde existem as oportunidades que os municípios podem buscar recursos que não só do seu orçamento decorrente da receita tributária gerada naquele município, mas também através de programas do governo, onde o município pode buscar recursos para realizar os seus objetivos. Só a receita tributária gerada localmente, muitas vezes não será suficiente para financiar todas as necessidades que as cidades onde vocês residem, né, onde vocês estão percebendo os problemas que existem, não há condições de realizar. Né? Muitas vezes os orçamentos estão já comprometidos, em grande parte, com a folha de pagamento. Existem limitações que o próprio Tribunal de Contas estabelece, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, de gastos com pessoal, né? Mas também existem aquilo que eu já disse anteriormente, os gastos compulsórios, com saúde e educação, que o município, o prefeito não tem condições de destinar para outras áreas sem cumprir aqueles limites mínimos compulsórios estabelecidos. Então, esse ambiente geral, ou macroambiente, é representado pela parte externa desse nosso círculo. No ambiente interno,
nós vamos ter que fazer análise, né, daquilo que eu já disse há pouco, dos nossos pontos fortes e dos nossos pontos fracos, em termos de recursos, em termos de aspectos estruturais, em termos de aspectos produtivos e em termos de aspectos humanos. Na primeira unidade do nosso fascículo, vocês tinham que detectar, né, como trabalho da unidade, um problema local, né, que vocês acham que é urgente de ser resolvido, que vocês entendem que é urgente ser resolvido, e para isso vocês precisariam estabelecer exatamente qual é o problema, o que vocês pretenderiam alcançar com a execução deste projeto, né? Ou seja, quais são os objetivos a atingir, de quais recursos vocês precisariam trazer para a realização do projeto, quer humanos, físicos, materiais, financeiros, né? E estabelecer um cronograma de execução. Então, esse foi o exercício que vocês tiveram que desenvolver na unidade 1 do nosso estudo. Então, eles estão relacionados ao ambiente interno. E, por outro lado, nós temos aqui nessa parte azul intermediária, né, que nós chamamos o ambiente interno a organização, a prefeitura de cada uma das cidades, ou uma secretaria de uma prefeitura, ou uma empresa especialmente criada no município para executar determinada atividade, né, que nós chamamos de organização. Então, o ambiente operacional está aqui nessa parte azul que eu estou girando, e é chamado de microambiente, o ambiente tarefa, o ambiente próximo, representado pela mão de obra, pelos fornecedores, pelos clientes. Nós costumamos dizer, em projetos, que todas as pessoas interessadas na realização de um determinado projeto, a gente dá o nome de stakeholders. São todas as pessoas interessadas na realização do projeto. Qualquer projeto desenvolvido no município onde vocês estão inseridos tem como interessados o prefeito municipal, o secretário da pasta a qual o projeto estará vinculado, o gerente do projeto. Certamente alguém vai ser designado para ser o gestor. Ele é o gerente. Talvez seja o mais interessado de todos, mas todos têm interesse. O público que vai ser atingido pelo resultado do projeto a ser realizado. Imagine, vai se construir uma nova escola no município. Quais são os princípios que vão nortear a construção dessa nova unidade escolar? Certamente a secretária de Educação deste município tem todas as estatísticas, tem todos os números, de número de alunos matriculados na primeira série, na segunda série, na terceira série, na quarta série. Tem todos os números de onde estão localizadas as escolas. Tem todos os números dos turnos que essas escolas estão operando. Mas, com o desenvolvimento da cidade, ao longo de 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos, surgiram novos bairros, novas vilas, novas concentrações de pessoas em função de surgimento de novas atividades produtivas, novas indústrias, se criaram núcleos residenciais, até os programas estabelecidos de casa própria, e determinada região está com falta de uma nova unidade escolar. Então vai se fazer... O que nós temos que fazer como gestores? Tentar levar a escola muito mais próximo da comunidade. Mas que tamanho tem que ter essa escola? Nós temos que definir quantas salas de aula serão criadas, se ela vai funcionar só pelo período da manhã, à tarde, à noite, Que tipo de construção? Vai ter um projeto de engenharia que vai ter que ser desenvolvido, arquitetônico, enfim. Vamos reunir todas as informações para que possamos gerar um novo empreendimento escolar, um novo empreendimento de educação, em determinada região que tem carência, fazendo com que aquela população seja melhor atendida.
E nós vamos ter resultados, nós vamos ter que estabelecer em quanto tempo, quanto vai custar, se o município tem que buscar talvez um financiamento público para a consecução daquela obra, uma antecipação de receitas. Tudo isso vai estar descrito adequadamente, né, no projeto. O que nós precisamos ter? Qualidade na informação. Todo projeto será bom se a qualidade da informação que vai ser trazida para a sua elaboração é boa, né? Segura. Desculpe o termo, não é feito no chute. Isto vai custar mais ou menos 10. Não, isto vai custar 12, porque eu tenho como referência propostas, orçamentos, enfim, informações que permitem afirmar o verdadeiro custo da execução daquela obra. Muitas vezes, as obras públicas não chegam ao seu final porque foi subdimensionado o investimento. Subdimensionado. Outras vezes pode ter sido superdimensionado. Houve exagero, né? Houve excesso. Não se procurou conhecer todas as alternativas possíveis para se elaborar um orçamento feito com qualidade. Muito bem. Então, essa figura que mostra a estrutura, né? Nós temos aqui a indicação do ambiente interno representado pela organização, o macroambiente, que eu disse para vocês em todos os momentos do que falei até aqui, onde nós vamos ver os riscos e as oportunidades em cada um desses setores, né? E o operacional, que nós vamos também trabalhar entre o ambiente geral e o ambiente interno com o chamado ambiente operacional. Muito bem. Então, este quadro retrata de forma bastante simples o que é o planejamento estratégico. Então, fatores internos, tem uma desconfiguradinha aqui, o S saiu para baixo, fatores externos. Nos fatores internos, tudo aquilo que eu já comentei com vocês. Pontos fortes, quais são as nossas forças? Com quem eu posso efetivamente contar? Tanto de recursos físicos, materiais, humanos, financeiros. E quais são meus pontos fracos? Onde é que está o calcanhar de Aquiles do meu ambiente interno? Os pontos fortes são as vantagens internas da organização em relação aos objetivos que eu quero atingir. Os pontos fracos são as desvantagens internas da organização em relação aos objetivos. Já no ambiente externo, que é o macroambiente, quais são as oportunidades? Quais são elas? Aspectos positivos do ambiente que envolve a organização com potencial de trazer-lhe vantagens. É o que a gente fala. O que é crise? Os chineses dizem que crise é o momento em que nós temos grandes riscos, mas também temos grandes oportunidades. Aqueles que têm um planejamento adequado para a sua atividade podem usar dos momentos de crise para tirar proveito, para se antecipar ao momento bom que virá logo depois da crise, porque não há crise que dure sempre. Há um momento que há uma ruptura. Nós estamos, em termos de economia, pelo menos com algum aceno de melhoria na geração de emprego, na geração de renda e de volta ao crescimento. Nós tivemos anos péssimos. Os anos de 2016 e de 2015 no Brasil, nós tivemos decréscimo do produto interno bruto da ordem de 3% ao ano. Já no ano de 2017, houve uma leve retomada em termos de 1% ao ano. E espera-se para este ano, de 2018, que talvez cheguemos a 3%. Tudo vai depender de várias coisas. Nós estamos num ambiente político tenso no país, teremos eleições proximamente. Esses são os
fatores que podem fazer com que nós não atinjamos os 3%. Mas estamos com estabilidade da inflação. Muita gente, mas a inflação que anunciam não é a que eu tenho, não é a que eu sinto. Eu vou ao mercado e os números não correspondem ao que é divulgado. Acontece que o cálculo da inflação, ele é feito não só para aqueles produtos que eu costumeiramente compro. Ela envolve uma cesta de produtos, envolve determinados critérios de avaliação com pessoas, com rendimento de pessoas que começa em 1 e vai até 40 salários mínimos. O consumo de uma pessoa que ganha 2 salários mínimos é completamente diferente de uma pessoa que ganha 10 salários mínimos e de uma que ganha 20, que também é diferente. Portanto, a média dos gastos que nós temos individualmente, não podemos medir a minha inflação individual com a inflação geral da economia. O fato é que a inflação, os números que estão sendo divulgados através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou da própria Fundação Getúlio Vargas, correspondem à situação que se verifica no país e decorre de metodologias previamente estabelecidas e aceitas no mundo acadêmico. Muito bem, nos fatores externos, então, essas oportunidades, elas dependem muito dos aspectos positivos do ambiente que envolve a organização, com potencial de trazer vantagem. E as ameaças, os riscos, são os aspectos negativos que envolve a organização com potencial para comprometer as vantagens que ela possui. Tudo isto está sendo dito para vocês porque o projeto é a última etapa de um processo de planejamento. Agora vamos chegar naquilo que efetivamente é o objetivo do estudo que estamos fazendo nesse momento. O que é um projeto? Eu tenho quase certeza que a grande maioria das pessoas que estão me assistindo neste momento tem projetos pessoais, projetos de vida. Para alguns, o primeiro projeto, quando você é jovem, que você atingiu os 18 anos de idade, que vocês conseguem o primeiro emprego, talvez o objetivo seja comprar uma motocicleta. O seu projeto imediato é comprar uma motocicleta. Outros, já que têm uma situação um pouco melhor, o primeiro carro, talvez nem seja 0 quilômetro, mas tem um projeto. E essas pessoas procuram, de forma simples, colocar no papel o que isto vai me custar. Então vamos imaginar, vou comprar um carro. A minha capacidade de pagamento é assumir uma prestação que pode chegar no máximo a R$600 por mês. Eu não tenho todo o dinheiro para dar entrada no carro. Então o carro que eu vou comprar tem que ficar na faixa de 15 a 25 mil reais. Eu vou ter 5 mil reais para dar de entrada. Então eu vou começar a colocar no papel todas as informações, eu vou pesquisar quais são os bancos que estão oferecendo a melhor taxa de financiamento, taxa de juros para financiamento em 12 meses, em 18 meses, em 24 meses. Eu vou ver se o meu emprego, eu tenho algum risco de repente ser demitido. Eu tenho um risco, Eu tenho uma oportunidade de comprar um carro, mas eu tenho um risco de instabilidade econômica, posso daqui a pouco ficar sem emprego. Se eu ficar sem um emprego, eu vou conseguir pagar as prestações? Eu posso ficar 2 ou 3 meses sem trabalhar? Então, dentro do meu projeto simplista de realizar o meu primeiro sonho, eu vou levantar todas as informações possíveis e imagináveis para que o meu plano dê certo, para que o meu projeto dê certo. Então, eu costumo dizer, a disciplina que eu leciono no curso de Ciências Econômicas chama-se Elaboração e Análise de Projetos. No primeiro semestre, nós trabalhamos com os conceitos de elaboração de projetos, com as etapas de elaboração de um projeto.
E eu costumo dizer, projeto é um conjunto de informações sistematicamente ordenadas, né? Eu estabeleço sequência de fases a realizar, que me permite avaliar as vantagens e as desvantagens de aplicar os recursos que eu possuo para atingir o objetivo que eu desejo. No caso de uma empresa privada, o projeto é feito da mesma forma. A empresa reúne um conjunto de informações sistematicamente ordenadas que permite avaliar as vantagens e as desvantagens de aplicar recursos na sua execução, visando obter a maior rentabilidade possível. O que é a rentabilidade? Para a empresa, é a divisão do lucro pelo investimento. Né? Eu pretendo obter para todos os meus negócios uma taxa interna de retorno de 12% ao ano. Então, esta é a diretriz, essa é a chamada taxa mínima de atratividade para o setor empresarial. Agora, no setor público, o que é um projeto? A avaliação do projeto para a gestão pública, ela é feita não por rentabilidade privada, por taxa interna de retorno privada, é feita pela relação benefícios que se vai obter com a execução de um projeto, dividido pelos custos na sua realização. Então, chama-se avaliação social, né? Que talvez até é muito difícil de ser mensurada. Mas toda a cidade, todo prefeito, quando vai se candidatar, né, quando há a disputa eleitoral para que ele possa assumir, ele apresenta um plano de governo. Olhem para as eleições que aconteceram anteriormente, né, no ano passado tivemos eleição, vocês devem ter visto nas suas cidades as propostas que cada candidato apresentou, né, visando ganhar a eleição. Alguns procuraram direcionar a sua ação governamental, a sua futura, para principalmente priorizando a educação. Outros já olharam para a habitação. Outros já se preocuparam muito mais com segurança pública. Em algumas cidades maiores, alguns já pensando no transporte coletivo urbano. Em outras cidades, na coleta do lixo urbano. Então vejam vocês que a quantidade de outros já, não, temos que descentralizar a saúde, estamos com toda a saúde do município apenas no centro, nós temos que levar postos de saúde para os bairros. Outros já na área de segurança, querendo a instalação de módulos policiais, né? Querendo a ampliação do efetivo da Polícia Militar, outros até pensando em criar guarda municipal. Vocês vejam que a quantidade de ideias que podem ser colocadas na mesa, na discussão, né, que o prefeito faz, ouvindo as pessoas que comporão a sua futura equipe, para montar efetivamente um plano de governo, né, que possa ser realizado. Então, a escolha ou a priorização de um projeto sobre o outro depende exatamente da quantidade de recursos disponíveis para a sua execução e o atendimento da escala de prioridade. O que é mais importante neste momento? Criar uma nova escola ou criar um novo posto de saúde? Ou, quem sabe, eu precise destinar recursos para as estradas rurais. Eu preciso fazer com que a produção agrícola, que vai gerar renda, que vai gerar emprego e que vai gerar também receita tributária para o município, eu tenho que atender as estradas rurais, porque existindo produção, a arrecadação municipal vai crescer. Não cresce no primeiro ano, mas vai crescer no segundo, no terceiro, no quarto. Por isso que a gente vê que os municípios hoje implantam muitas vezes áreas
para recebimento de indústrias, né? E há algumas pessoas que dizem, puxa, ao invés de construir um módulo policial, foi comprar um terreno para doar para uma indústria. Certamente que essa indústria não precisaria ganhar esse terreno, né? Mas se esse município não fizesse isso, o outro faz e leva a indústria para lá, os empregos são gerados lá, a arrecadação tributária futura vai acontecer em outra região e a minha cidade vai ficar para trás. Então, eu, particularmente, por convicção, sou contra subsídio, né? Mas essa é uma opinião pessoal. Eu sou contra subsídio. Imaginem vocês, se a companhia de cervejas Brahma, que se instalou aqui em Ponta Grossa, da Ambev, né, ela recebeu incentivos do governo do estado para vir para cá e recebeu também incentivos do município de Ponta Grossa, né? Mas se ela não se instalasse aqui, é uma das grandes geradoras de ICMS, né, na cidade de Ponta Grossa. Se ela não viesse para cá, ela iria para Santa Catarina. E aonde que ia acontecer o retorno da sua atividade produtiva? Lá, e não aqui. Então, efetivamente, é uma discussão muito grande que se estabelece se deve se dar ou não incentivo. Mas isso também pode fazer parte de um projeto do município, chamado desenvolvimento industrial. O que o município de Castro, por exemplo, faz para atrair indústrias para aquela localidade? Tem lá uma equipe de pessoas que trabalham na prefeitura, que está fazendo permanentemente levantamento das matérias-primas existentes naquela região, da mão de obra qualificada disponível naquela região, de áreas próprias que tenham abastecimento de água, energia, rodovia asfaltada na frente, ferrovia, fatores que a gente chama nos projetos de fatores locacionais. Nós estamos tratando de gestão pública, mas da gestão pública faz parte a atração de investimentos para que a cidade cresça, que a cidade se desenvolva. Então, esse é um projeto. Esse é um projeto, né? Não, mas eu preciso priorizar aquilo que é básico para a população. Saúde, educação e segurança. Sem dúvida. Tem que fazer isso. Mas a cidade não pode ficar sempre do mesmo tamanho. Ela tem que crescer. Então, eu também tenho que criar condições para que novos empreendimentos venham de fora ou, principalmente, que aquelas empresas que já estão no município recebam algum tipo de incentivo para que elas cresçam, para que elas ampliem, para que elas criem novas oportunidades. Então, sintetizando, né, um projeto é, na realidade, a formalização, né, de tudo que diz respeito. Nós já vamos falar lá em algumas questões de projetos ao final desta apresentação, mas eu tenho aqui alguns outros conceitos que gostaria de dividir com vocês. Projeto é um compromisso para obter um resultado específico, em datas e prazos específicos. Cronograma de realização do projeto, né? Eu tenho que estabelecer o dia que ele começa e o dia que ele termina. Para isto, eu tenho que ter um perfeito controle de toda a situação. Voltando ao exemplo individual, você quer construir uma casa, né? Quer construir uma casa. Depois você pode transportar isso que nós vamos falar para a gestão pública, né? Quer construir uma casa. Qual é o primeiro estudo que você vai fazer? Onde é que vai ser essa casa? Qual é a localização? Por que eu faço o estudo de localização? Eu tenho que procurar ir morar num lugar onde eu tenha facilidade de transporte, que haja urbanização, que exista na região esgoto, rede de esgoto, água, né? Que eu esteja perto de escola, perto de mercado, perto de áreas de lazer, que tenha praça, onde as crianças possam ir brincar. Então, ao fazer o estudo de onde vai ser a minha casa, antes de qualquer coisa, eu vou fazer um estudo da localização. Qual é o bairro mais interessante, né? Vou procurar verificar o preço dos terrenos,
Vou nas imobiliárias, vou nos jornais, fazer a leitura, para que eu possa realizar o meu sonho de construir uma casa. Talvez esse meu projeto tenha que ser alongado, porque de repente eu estava fazendo um plano de achar um terreno na faixa de 20, 25 mil reais, e na localização que eu estou pretendendo, esse terreno custa 50 mil reais. Então, certamente, eu vou ter que adiar um pouquinho mais o início, mas, efetivamente, eu estou pensando nas economias que eu terei no futuro, né, morando naquela região onde custa mais caro agora, mas custa muito mais barato para o resto da vida. Então, faço o estudo de localização. Comprado o terreno, eu vou ter que contratar os projetos. O projeto arquitetônico, os projetos hidráulico, elétrico, estrutural, se a casa tiver mais de um pavimento, e coisa e tal, enfim, todos os projetos necessários para a sua execução. Vou ter que vou contratar a empresa de engenharia que vai construir a obra, ou vou montar uma equipe própria de pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista para fazer a obra por administração direta, mas nunca vou ter que abrir mão de ter assistência de engenharia para validar os projetos que terão que ser elaborados por pessoas habilitadas e registradas nos conselhos. Com base nesses projetos, eu vou montar o orçamento de custos e de receitas, quer dizer, de custos principalmente, porque a receita eu vou ter que ter ou uma poupança realizada, ou vou ter que buscar um empréstimo na Caixa Econômica ou em algum outro agente financeiro para realizar o projeto. E dentro deste planejamento, eu vou ter que ver se a prestação que eu vou pagar cabe dentro do meu orçamento futuro. Eu estou comprometendo renda futura. E sobre o futuro a gente não tem certeza de muitas coisas. Então eu tenho os riscos associados, que eu já comentei há pouco aí com vocês. Então, este cronograma vai estabelecer tudo isso. O cronograma tanto para a construção quanto para o financeiro. O temporal, que vai me dizer que a minha casa vai ficar pronta em 12 meses, 18 meses, mais os desembolsos que eu vou ter que fazer mensalmente, para que no final eu esteja morando naquilo que eu idealizei, né, e que vai dar satisfação não só para mim individualmente, como para meus familiares. Então, as medidas necessárias do projeto estarão subdivididas em etapas claras e administrativas. Então, esse é um conceito. O outro é um objetivo cuidadosamente escolhido e escorado por um plano de ação bem elaborado. Que é o que eu pretendia obter de vocês na primeira tarefa da atividade que foi preconizada em nosso estudo. Outra coisa, é um conjunto ordenado de antecedentes, quer dizer, de coisas que já aconteceram, né? Eu vou fazer um projeto, eu vou procurar saber como é que se comportou projeto semelhante em outra cidade. Se eu sou lá gestor público, vou procurar ver com o meu colega prefeito de outra cidade. Ele fez um novo projeto para um posto de saúde e ficou muito bem estruturado. Tal. Vou tentar obter informações de coisas que aconteceram em outra cidade para poder desenvolver pesquisas, suposições e conclusões, né? Até suposições sobre o que acontecerá, que permitam avaliar a conveniência ou não de destinar fatores e recursos para o estabelecimento de uma unidade de produção determinada. Vejam lá, que permitam avaliar a conveniência ou não de destinar fatores e recursos para o estabelecimento de uma unidade de produção determinada. Se eu fosse prefeito municipal de uma cidade, eu iria pedir para o secretário de planejamento ou para
algo parecido com uma secretaria, porque há municípios que não têm condições de montar uma estrutura administrativa pesada, né? Mas então, para aquela pessoa que está responsável pelo planejamento, para que ele, em cada área, pedisse para as pessoas que lá trabalham, para fazer um banco de projetos. Um banco de projetos. O que é preciso fazer na educação? Certamente, a ideia maior é de fazer novas escolas. Mas e o parque de escolas que já existe? Nós temos que ter manutenção, né? A pintura se desgasta, as cercas caem, a eletricidade vai ficando cada vez pior, já vai ficando ultrapassada, porque novos aparelhos estão sendo instalados e precisa fazer um reforço na parte elétrica. Na parte hidráulica já está tudo comprometido, está tudo entupido. Então, eu também não posso pensar em só fazer coisa nova, eu tenho que manter o parque existente. E na gestão pública é muito comum a gente ver prédios públicos abandonados, mal cuidados, caindo, né? E precisa ter manutenção. Não é só fazer o novo, tem que também preservar o que já foi feito e que precisa de modernização, né? Precisa de implantação de outros serviços que antes não tinham demanda. Então, nós vamos ter um banco de projetos em cada área para que, a cada momento, você possa ver o que é mais importante, reformar ou construir um novo. Mas está lá, já tem estudos previamente elaborados. O que tem que fazer? O estudo está na prateleira já faz 1 ou 2 anos. Basta pura e simplesmente atualizar. Trazer ao dia de hoje a realidade e ver se algo que talvez não fosse conveniente ter realizado 2 anos atrás, agora é o momento. Agora é o momento de fazer. Então, esta também é uma conceituação de projeto. E é um conjunto de inversões. O que a palavra inversões significa? É um conjunto de investimentos. Né? Investimento é uma aplicação de capital com vista à obtenção de um retorno. Eu vou investir na bolsa. Então, eu compro determinadas ações de determinadas companhias e espero que no jogo de mercado eu tenha ganhos. Alto risco, mas eu estou disposto a correr o risco. Posso ganhar e posso perder. Imaginem vocês, quem comprou ações da Petrobras há 6, 7 anos passados, e que, na queda das ações da Petrobras, se desesperou e foi correndo ao mercado para se desfazer. Ajudou a baixar ainda mais o preço da cotação, porque houve super oferta e a demanda inexistia. Então, os preços das ações declinaram. O que aconteceu de um ano e meio para cá com a Petrobras, com nova gestão, com nova diretoria? Começou a retomada dos preços. Está bem longe ainda de atingir os patamares em que ela esteve, mas começou a retomada. Então, os especuladores, aqueles que vão ao mercado fazer os seus investimentos em ações, esperam ter retorno. Isso chama-se de inversão. Inversão. Então, é um conjunto de investimentos ou medidas institucionais e de outra natureza concebida para atingir um objetivo específico ou uma série de objetivos de desenvolvimento em um período determinado. Então, são 4 conceitos que vocês têm aqui, que eu vou acrescentar mais 2 somente. Depois eu vou falar de alguns questionamentos que existem sobre projetos. Esses 2 conceitos se aplicam modernamente ao que a gente chama de gestão de projetos. São conceitos, o primeiro é de Haldeman, um livro de gestão de projetos de 2005. Na sua página 2, ele diz assim:
os projetos destinam-se a dar origem a um serviço ou produto único, que não foi produzido antes. Não quer dizer que não foi produzido antes naquele local e naquela situação. Pode ter um outro projeto semelhante, que aconteceu em outra oportunidade, em outro local. Mas naquele local onde ele está sendo feito, ele é único. Tem prazo limitado e a sua natureza é temporária. Finalizou o projeto, ele passa a ser uma unidade escolar. Acabou o projeto. Então ele é temporário. Isto quer dizer, os projetos têm início e fim definidos. É possível decidir se o projeto está concluído ao compará-lo com os objetivos e as entregas definidas no plano do projeto. No plano do projeto. Outra definição. A definição de projeto adotada pelo Project Management Institute, que é o Instituto de Administração de Projetos, sintetiza o seu significado. Um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço único. Muito semelhante à anterior, né? E existem diversas questões relacionadas a projeto, que faz parte desta disciplina, a sua avaliação. Conforme disse anteriormente, a medida de avaliação de projetos sociais é a relação benefícios-custos. Na segunda tarefa da nossa disciplina, né, nós temos ali a situação de indicadores. E até os tutores me pediram informações sobre isso. Então, o que a gente pode estabelecer como indicador? Mortalidade infantil. Né? Qual é o nível de mortalidade infantil em determinada cidade? Como é que nós podemos avaliar se estão melhorando os índices de mortalidade infantil? Através de uma série histórica. Qual era o nível de mortalidade infantil na cidade de Imbituva em 2001? Qual é o nível em 2005? Qual é o nível em 2010? Qual é o nível em 2015? Nós temos indicadores. Esses indicadores, se mostrarem um declínio, vão dizer que as ações de saúde que estão sendo desenvolvidas naquela região para aquele determinado caso estão dando resultado. Vacinação. Quantos por cento da população foi atendida no plano de vacinação ocorrido em 2010, em 2012, em 2014, em 2016? Né? Quer dizer, o nível da população que foi efetivamente atendida pelo plano de vacinação foi atingido e que mostra que as ações que estão sendo desenvolvidas estão dando resultado. Então, benefícios que estão sendo alcançados. Né? A criação de uma nova linha de ônibus no transporte coletivo urbano. Nós sabemos que o transporte coletivo é uma concessão municipal, que pode ser executada, essa concessão, diretamente, daí não é concessão, o município executando o transporte coletivo, o município resolve montar uma empresa de transporte coletivo urbano. E compra lá o número de ônibus, estabelece as linhas, né? Estabelece os custos, verifica o número de passageiros transportados para estabelecer o preço da passagem. Não vai fazer transporte de graça, porque não há município que aguente fazer gratuitamente. É um transporte, é um serviço público pago. Né? Eu sempre digo, todas as concessões que se dão no transporte coletivo, através de lei municipal, né, é isenção para estudantes. Alguém vai pagar. Alguém vai se beneficiar. Mas a empresa que é concessionária, ela vai jogar o custo do transporte gratuito nas pessoas que pagam. É uma conta matemática. Não tem como dar de graça aquilo que tem custo para ser repassado. Não estou aqui absolutamente defendendo empresa de transporte coletivo. Estou só dizendo que os custos incorridos na realização de um serviço concedido
são rateados pelas pessoas que pagam. As que não pagam e que geram custos, porque quando entra uma pessoa usar o transporte coletivo gratuitamente, ela inibiu que uma pessoa que ia pagar usasse. E, fazendo isto, o custo se eleva, o custo da tarifa se eleva. Muito bem. Então, falando de transporte coletivo, vai se criar uma nova linha de transporte para atender um novo bairro que surgiu. Qual é a frequência dessa linha? De hora em hora? Ou de 2 em 2 horas? Todos os dias da semana? Das 6 da manhã às 24, ou das 8 às 22? Tudo isso vai ser estudado, né, atendendo à demanda da população daquela região. Criado o serviço e verificado o nível de satisfação, que aquela população que antes não tinha esse transporte, tinha que se deslocar muitas quadras para chegar até o último ponto daquela rota, né, nós vamos ver que o benefício gerado criou satisfação. O asfaltamento de um bairro, né, que historicamente está sendo lá cascalhado, mantido pela prefeitura, né, toda hora a patrola passando, fazendo mas aquilo, a aspiração é o asfalto. Aí tem que fazer um procedimento, né, que pode, na realidade, ser do interesse público estabelecer o asfalto, porque é uma linha de transporte coletivo, e se você coloca o asfalto, o custo do transporte vai baixar, então talvez não precise cobrar a chamada contribuição de melhoria pela implantação do asfalto, cobrar dos moradores daquela região, né, o custo daquela implantação, tem que se avaliar. Mas é mais importante fazer o asfalto naquele momento ou fazer um novo posto de saúde? O que está mais carente naquele município, naquela região? Muito bem, então o processo de avaliação, né, ele pode ser feito por esse meio, e o município resolveu que o mais importante neste momento é a construção de um hospital. Caríssimo. Construir o hospital é caro. Manter o hospital funcionando adequadamente é muito mais caro. Porque é um gasto infinito. Aquele serviço nunca mais vai poder parar. Né? Tem que ter médicos, tem que ter enfermeiras, tem que ter funcionários administrativos, tem que ter toda a estrutura de equipamentos, né? Os centros cirúrgicos, os equipamentos para análises clínicas de toda a natureza, né? Para que o hospital realmente possa cumprir com a sua finalidade. O município tem condições de bancar isso? Ou ele vai precisar do apoio do governo, do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério da Saúde, né, do credenciamento no Sistema Único de Saúde, para que esse hospital possa gerar renda, né, e não tomar a renda orçamentária do município para sua manutenção. Quer dizer, que ele possa conseguir se autofinanciar. É difícil, mas é uma realidade. Nós vemos aí inúmeras cidades do estado em que hospitais são fechados, porque não conseguiram gerar renda suficiente para sua manutenção. E é um problema que nos afeta profundamente, né? A questão da saúde. A gente fica mortificado muitas vezes de ver pessoas jogadas aí na TV todo dia, nos corredores dos hospitais, aguardando uma UTI, aguardando uma cirurgia, aguardando a realização de um exame, né? Quando sai a autorização para que ela possa fazer aquele exame para determinar um diagnóstico, a pessoa já morreu. Lamentavelmente, isso acaba ocorrendo. Então, eu coloquei aqui, para encerrar essa nossa webconferência, eu coloquei aqui algumas questões que eu considero relevantes. Como surgem os projetos? Vocês podem pôr a cabeça agora para funcionar e podem pensar,
individualmente. Como é que surgiram os meus projetos? Muitas vezes de um sonho. Deitei, um sono repousante, e sonhei com algo que me motiva. E passo a pensar naquele sonho, né? Transformo aquele sonho numa ideia. Os projetos surgem de ideias. Então, estou falando que o sonho pode me dar uma grande ideia. Mas como é que eu posso saber se aquela ideia é ou não execuível? Eu vou ter que procurar conhecer todas as informações que eu preciso para concretizar a minha ideia. Um projeto pode surgir de uma viagem, né? Aí vamos agora falar da gestão pública. Vocês, como servidores públicos, alguns são, outros não, vão para uma determinada cidade, vão fazer uma viagem de passeio, de turismo, e veem naquela outra cidade algo que não tem na tua cidade. E vem com aquilo na cabeça, né, já pensando, trazendo aquela ideia que vocês adquiriram lá fora, trazer para o prefeito, ou se vocês são o próprio prefeito, reúne a equipe, apresenta. Certamente, se há alguma coisa que era possível fotografar, já traz fotografias para tentar motivar numa reunião de apresentação da ideia, e vocês vão transformar aquela ideia num projeto. Né? Primeira coisa, um estudo de viabilidade, que é a fase anterior ao projeto. Mas a partir de um estudo de viabilidade, que já dá indicativos de que aquilo é possível de ser executado, aí você vai transformar verdadeiramente num projeto definitivo. Uma coisa que os projetos procuram responder: onde produzir, como produzir, para quem produzir. Tá? Onde produzir, justificativa espacial, de localização. Como produzir, justificativa da técnica de produção. Como que eu vou produzir? Que tecnologia eu vou utilizar? E para quem produzir? Justificativa de que público eu pretendo atingir. Certamente, como gestor público, eu vou sempre priorizar aquilo que atenda a maior quantidade de pessoas possíveis. E tem mais uma pergunta: quando produzir? Pode ser que a minha ideia seja muito boa, mas não é o momento de produzir. Talvez eu tenha que adiar para 1, 2 anos para frente. O banco de projetos que eu comentei com vocês há pouco, né? Toda a prefeitura deveria ter um banco de projetos. Um conjunto de projetos que já foram elaborados ao longo do tempo, alguns deles foram executados, outros não, mas tá lá. E na hora que precisa, você tem um projeto que você pode simplesmente atualizar e colocar em execução, porque chegou o momento de realizá-lo. Quais são as etapas de um projeto? Eu vou tentar trazer para vocês os conhecimentos dos projetos privados, mas eles se aplicam também para o projeto público. Mercado. O que é o estudo de mercado? Estudo de mercado, eu vou ver o que eu vou produzir, para quem que eu vou produzir, né? E vou tentar ver se existe demanda ou se existe possibilidade de gerar demanda. O estudo de mercado é a primeira etapa de qualquer projeto. Estudo de mercado. A palavra mercado, para muitas pessoas que não gostam do termo mercado, mas é a realidade. A demanda por serviços públicos está aí. Ela existe, é o mercado. Demanda por educação, demanda por saúde, demanda por segurança,
demanda por transporte, demanda por saneamento, demanda por urbanização, né? Demanda por energia, demanda por atividades de lazer, de entretenimento, porque também nós temos que criar atividades culturais dentro dos municípios. Um projeto. Realizar uma peça de teatro é um projeto. E que tem dentro da Secretaria de Cultura de cada município pessoas pensando nisso, pensando em atrações para fazer a cidade tornar-se conhecida, atrair turismo, projetos turísticos. Muitas vezes nós temos locais belíssimos inexplorados. Está faltando talvez ação do setor público para criar condições, né, de embelezamento da região, de urbanização da região, naquilo que seja necessário, e de divulgação. Um processo de divulgação para atrair pessoas de outras cidades que venham à cidade onde você está para almoçar, pernoitar, ir ao comércio e fazer com que a cidade comece a se desenvolver exatamente pelo lado do turismo. Por que não? Hã? Podem alguns achar, poxa, mas tem coisa mais importante para fazer. Todas são importantes. Todas. Algo realmente tem mais relevância do que outra coisa. Mas não pode se abandonar. Esportes. A área de esportes promove, vocês devem estar assistindo jogos que acontecem em grandes cidades, né, e que divulgam sobremaneira aquela determinada comunidade. Né? Aqui, Castro criou um time de vôlei que acabou vindo aqui para Ponta Grossa e que deu repercussão nacional. As grandes equipes brasileiras vieram para o Paraná, especificamente para Castro e Ponta Grossa, em disputas da Liga Nacional de Vôlei. Custa caro? Claro, mas a prefeitura pode buscar apoio na iniciativa privada para, em conjunto, o município e o setor produtivo fazer com que o esporte divulgue a cidade. E com isso atraia a atenção de pessoas, de investidores para aquele município. Então, mercado. Segunda etapa de um projeto chama-se engenharia. É a parte técnica. A parte técnica do projeto. Né? Ou buscar apoio técnico de engenheiros nas suas diversas áreas para dar sustentação ao meu projeto. Mercado, engenharia. Conhecendo a demanda, eu vou definir o tamanho do projeto. A escola vai ter 4 salas de aula, vai ter 6 salas de aula, 8 salas de aula, 10? Não sei, vai depender da demanda que foi já levantada no estudo de mercado. A localização do projeto é a quarta etapa. Mercado, engenharia, tamanho, a localização. Dei um exemplo de um posto de saúde numa determinada cidade, que foi construído sem ter sido feito adequadamente o estudo de localização. Se tivessem feito o estudo de localização, não teriam incorrido no erro que incorreram, de fazer o posto de saúde ao lado da via férrea e de uma rodovia, com acidentes que estão acontecendo antes mesmo do posto funcionar. Nós temos que pensar nessa localização. Hoje, nós temos nos centros urbanos uma grande dificuldade com estacionamento. Então, se você vai fazer um projeto de um posto de saúde, você já tem que pensar que as pessoas hoje, grande parte, possuem carro. Elas vêm para o posto de saúde, por mais simples que sejam as pessoas, e por mais simples que seja o seu veículo, e vão ter que deixar esse carro no lugar. Então tem que ter um estacionamento para tanto os médicos que vão trabalhar, os enfermeiros, as assistentes sociais, enfim, todas as pessoas, e também o público usuário do posto. Então, no estudo de localização, você está definindo mercado, engenharia, tamanho, localização, essas 4 etapas que são quantitativas, né? Nós vamos já conseguir adequar o projeto fortemente.
no setor, por isso é privado o entendimento, mas serve adequadamente para o público também. Agora vamos entrar na parte financeira. Então, mercado, engenharia, tamanho, localização e investimento. Quanto será investido para concretizar o projeto? Através de orçamentos que serão obtidos em construtoras, em fábrica de equipamentos, enfim, tudo aquilo que vai ser necessário para investir. O orçamento operacional. O investimento é para construir. O orçamento é do funcionamento do projeto. Quantas pessoas serão necessárias de ser contratadas? Qual o consumo de energia? Qual é a folha de pagamentos? Quais são as leis sociais que vão incorrer? Então, nós vamos fazer o orçamento operacional. Não é só construir. E depois de construir, precisa funcionar. Então, todo projeto tem que ter um orçamento operacional, que é a fase seguinte. O dia que o projeto fica pronto, ele vai gerar custos permanentes, indefinidamente. Porque o serviço público não vai parar. Não é igual a uma indústria que tem vida econômica. Se o empresário, após a vida econômica, quiser fechar, ele fecha, ele já recuperou o investimento. Os serviços públicos são eternos, né? Tem que ser oferecidos indefinidamente para a sociedade. Então, mercado, engenharia, tamanho, localização, investimento, orçamento. E agora? De onde virão os recursos? Financiamento. Quem vai financiar o projeto? O orçamento do município tem dotação suficiente para construir e tem dotação suficiente nos anos futuros, nos planos plurianuais, para mantê-lo? Então, é outra etapa do projeto. E na parte privada, a gente tem uma última etapa de um projeto que chama-se organização. A organização. O município também vai constituir um departamento específico para cuidar daquele determinado projeto, ou é mais uma escola que vai ficar sob o manto da Secretaria de Educação do município, ou é mais um posto de saúde que vai ficar sob o manto do secretário de saúde do município. Enfim, a parte de organização funcional, onde vai ter o organograma, toda a parte de fluxo de papéis, de documentos, de pessoas, de movimentações que vai ser feito ali. Né? Então, eu costumo representar isso que eu falei para vocês por uma palavra chamada METLIOFO. METLIOFO. Mercado, engenharia, tamanho, localização, investimento, orçamento, financiamento e organização. São 8 letrinhas que definem as etapas de um projeto. Logo no início da nossa fala, eu falei em plano de governo. Né? Todas as pessoas que se candidatam a uma determinada eleição, a ser prefeito de uma cidade, prefeito e vice, montam um plano de governo. E dentro desse plano de governo tem diretrizes, não tem projetos. Mas do plano de governo é que serão gerados os projetos. Plano diretor, por força de lei, até para conseguir financiamentos públicos de outros governos, todo município tem que elaborar o seu plano diretor. Como definir prioridades? Através de discussões, né, com sua equipe de governo e com a sociedade. Como é que se define a prioridade? Sociedade. Né? Participação de membros, de entidades de classe, entidades representativas da sociedade civil organizada, discutindo com o município o que é mais importante naquele momento para aquela determinada região. Então, é um aspecto importante porque não tem recurso para fazer tudo. Então, tem que se definir prioridades. A rentabilidade privada, eu já comentei, é a relação benefícios, é a relação de lucros sobre capital investido. Mas a rentabilidade privada é medida por taxa interna de retorno, que a gente chama em economia de custo de oportunidade.
né? Então, o custo de oportunidade é o sacrifício que a sociedade faz ao destinar recursos para a consecução de uma obra em detrimento da outra. Por quê? Eu escolhi aquela porque o custo de oportunidade da obra A é maior que o da obra B. Então, a obra B fica esperando e a obra A vai ser executada antes. É a forma de ter a rentabilidade através da relação benefícios-custos. A avaliação do projeto é quando o projeto foi concluído, né, porque nós temos, já dissemos no início que o projeto tem início, meio e fim, e a hora que ele termina, ele passa a ser uma atividade e não mais um projeto. Mas as avaliações de projeto, elas podem ser feitas através de, junto com o gerenciamento de projetos, que está aqui no último item, através de meios eletrônicos hoje. Hoje nós temos, através de cronograma de barras, que a gente chama de gráfico de Gantt, ou do PERT-CPM, Project Evaluation Review Technique, e CPM significa Critical Path Method, né, método do caminho crítico, técnica de revisão e avaliação de projetos, método do caminho crítico. Né, nós temos um programa da própria Microsoft que chama-se MS Project, onde nós podemos estabelecer as diversas atividades de um projeto, na sequência em que elas se realizam, e dispor isso ao longo do tempo, de tal forma de fazer o acompanhamento, o gerenciamento do projeto, e com isso obter economias fantásticas, desde que toda a previsão temporal estabelecida tenha sido criteriosa, né? E você pode fazer todo o balanceamento da atividade através de meios dessa natureza. É o cronograma de barras, mais conhecido como gráfico de Gantt. Eu fiz esta webconferência no sentido de despertar a vocês o interesse em fomentar dentro das prefeituras onde trabalham, né, o estudo é de gestão pública municipal, mas mesmo aquelas pessoas que não são servidores públicos e que estão fazendo esse curso, podem levar os conceitos e as informações para a atividade privada, né? Com pequenas adaptações, é possível desenvolver projetos na atividade privada dentro de um banco de projetos. A empresa vai executá-los na medida em que existam recursos e taxas de retorno atrativas para que o projeto possa ser executado. Então, o objetivo é despertar o interesse, fazer com que vocês aprofundem os conhecimentos através de bibliografia, em pesquisas que podem fazer de artigos, publicações, revistas, né, na área de projetos, e que, volto a afirmar, muitas vezes não é falta de recursos. O que falta é gestão, né? Com uma boa gestão, os resultados podem ser muito mais positivos do que a gente possa imaginar. Espero ter contribuído com essa nossa conversa de hoje, né? Eu acredito que nós tivemos aí a audiência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, talvez algumas pessoas mais tivessem entrado, não percebi, mas agradeço a Ana Lia, a Dianira, ao Matheus, ao Maurílio, a Regiane e o Rodrigo a paciência de ter assistido. E pergunto, há alguma indagação que queiram fazer? Por favor, coloquem, aí podemos dedicar alguns minutos para isso. Muito obrigado e uma grande noite para vocês. Então, qualquer dúvida, coloquem no fórum. Estou à disposição. Um abraço a todos.